Sabe, queridos, nessas 12 noites que nós tivemos aqui, foram muito tremendas. Eu não sei quem participou das 12 noites, eu faltei, eu acho que umas 2 ou 3, talvez 4 noites. Mas nas noites que eu estive aqui, eu sei que foram palavras tremendas. Eu tinha algumas noites, alguns dias que eu ia para o sítio e a programação não era voltar naquele dia, mas acontecia alguma coisa e eu tinha que vir para a cidade e participava daqueles cultos. E os cultos, eles nos falaram de estrangeiros nesse mundo. Estrangeiros vivendo o propósito de Deus. O Senhor Jesus, ele deu esse tema para os nossos apóstolos e realmente é muito tremendo quando a gente começa a estudar sobre isso. Porque se nós começarmos desde o início da criação, Adão, ele é um estrangeiro nessa terra. Ele não era dessa terra. E ele começou sendo um estrangeiro, né? Então foram tremendas as 12 noites, porque eu fiquei muito feliz, porque houve algumas coisas que talvez eu não fazia, ou talvez eu não tinha entendimento, que abriram a minha mente naqueles dias. E eu tenho certeza que abriu a mente de cada um de vocês aqui. Alguma palavra deve ter marcado a sua vida. Alguma palavra deve ter transformado a sua vida, que te deixou pelo menos pensativo. Eu preciso mudar nisso. Deixou ou não deixou? Pelo menos para mim deixou. E eu glorifico a Deus por isso. E eu quero que cada um, nessa noite, venha dar um glória a Deus. Se estiver alegre nesse lugar, se estiver feliz por estar aqui. Então dê um glória a Deus. Olha que lindo, que bonito. E durante o meu falar aqui, eu quero dizer para você que você não está proibido de dar um aleluia, de dar um glória a Deus, tá? Você pode se expressar, porque Davi, quando entrava com a arca em Jerusalém, o que ele fazia? Dançava, glorificava, exaltava o nome do Senhor. Então, quando nós exaltamos, quando nós glorificamos o nome do Senhor, o que acontece? Nós estamos exaltando a Ele, nós estamos dizendo que Ele é nosso dono, que Ele é tudo sobre nossas vidas. Amém? Então, não se preocupe com quem está ao seu lado. Se preocupe em dar um glória a Deus, se preocupe com o seu aleluia, se preocupe em exaltar o nome do Senhor. Amém? E vamos falar alguns versículos nessa noite para trazer. Eu sei que alguns versículos que eu vou falar aqui vão ser repetidos do que foram falados nas 12 noites, mas eu espero que nessa noite eles venham trazer para você um novo entendimento, um novo caminho talvez. Venham abrir a sua mente e o seu coração, e dessa forma você possa glorificar a Deus com seu testemunho lá fora futuramente. Amém? E eu quero começar falando, já falei de Adão, né? Mas eu quero continuar com outro camarada que eu acho muito tremenda a história dele. Eu não sei quem conhece aí ele, um camarada chamado Abrão. Quem é que conhece ele? Alguém conhece Abrão aí? Que camarada tremendo. Tomar um pouquinho dessa água aqui. Abrão, eu lembro que o apóstolo Canuto, ele disse que ele tinha um carro, né? E o carro dele, isso é uma piada, tá, gente? Mas é verdade, ele contou isso, que o carro dele, Deus tinha pedido o carro dele e ele não dava o carro dele. Mas quando ele ia dar a partida no carro dele, o carro dele ficava Isaac, 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 Isaac.
Mas o dia que ele resolveu dar o carro, que ele botou na chave lá, ele, Abrão, Abrão, o carro pegou na hora, né? Então, quando Deus falar com você, faça logo o que Ele está pedindo, que senão não vai dar certo. Mas Abrão, ele recebeu uma palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Que RA de preferência, tá? Isso. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai de tua terra, de tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Quem aqui é filho de Abrão? Abrão. Quem aqui é filho de Abraão? Só vi a metade. Você deveria dar um glória a Deus por isso, né? Amém. Abraão saiu da terra dele. Queridos, e quando a gente sai da nossa terra, porque eu não nasci em Humaitá, eu tenho 43 anos hoje de Humaitá, mas eu não nasci aqui. Mas quando meu pai saiu da terra que ele morava para ir para um lugar, ele já sabia para onde ele vinha. Ele já tinha determinado, eu vou para Humaitá. Abraão sabia para onde ele ia? Veja que confiança que ele tinha no Senhor. Veja que confiança. Ele saiu da terra dele, mas ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia. Mas ele foi. Ele foi. E ele andou pelo Egito. Primeiro ele foi a Betel, né? Aqui. Ele foi aqui, Betel. Não foi aqui? Ele veio para Betel. Depois ele foi para Egito. Depois ele voltou para o Negueb e Betel. Mas ele andou por vários locais. E ele era estrangeiro em todos esses locais. Ele era estrangeiro. Mas Deus falou para ele o quê? De ti farei uma... Nós somos uma grande nação. Nós somos filhos de Abraão. Porque um dia Deus o chamou e levou ele para... Não sei para onde eu vou não, o importante é que eu vou. Nós, para irmos para um lugar, antes de irmos, até para fazer missões, nós vamos orar. Será que Deus quer mesmo? É importante orar? É sim, é muito importante. Mas se Deus já te chamou, olha, vem e que eu vou te levar, pode ter certeza que Ele vai te levar para um lugar que Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Não é de uma forma qualquer não, é de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente. E nós vamos caminhar aqui com Abraão e depois vamos usar outros personagens, né? Porque Abraão teve quantos filhos, querido? Da promessa, não teve outros, mas ele mandou o servo dele buscar a esposa do seu filho. Abraão teve um filho da promessa que chamou-se Isaque, que foi o do carro que não pegava, né? Mas ele mandou buscar, e ele disse para o servo dele, não leve meu filho em hipótese nenhuma de volta, não leve, porque aqui é a terra da promessa, aqui é a terra da promessa, aqui é a terra da promessa. Você está dormindo ou está comigo aqui? Aqui é a terra da promessa. O apóstolo ele sempre diz que existem lugares de contato com Deus. Ele fala que Israel é um lugar de contato com Deus. Eu te digo, querido, que aqui é um lugar de contato com Deus. Aqui é um lugar que você fala com Deus. Betel é casa de Deus. Então, fale com Deus, porque aqui é o lugar que Ele quer falar contigo também. Faça dessa noite uma noite diferente. Fale para o Senhor, aí no seu espírito, que hoje você quer ouvir a voz dEle, que você vai ouvir. Amém? Glória a Deus. Então Isaque,
o servo de Abraão foi buscar Rebeca, que se tornou a esposa de Isaque. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, 2 irmãos, que não brigaram de jeito nenhum, né? Eram 2 irmãos assim, bem... O pai gostava de um, a mãe gostava do outro, para começar, né? Aí a confusão já é grande, hein? Alguém tem irmão aqui? Além de mim? Irmão? Vocês brigam muito? Ou brigavam muito? Mas depois está todo mundo em paz, né? O negócio às vezes é feio, né? Entra no tapa e depois... Mas se alguém se meter com vocês 2, hein? Aí o negócio fica feio para o outro, não fica? Ali foi um pouquinho diferente, um queria matar o outro, né? Então... Mas Jacó voltou. Vocês lembram que Abraão falou para o servo dele, não deixe Isaque voltar de jeito nenhum, mas Jacó voltou. E agora? Era para ele voltar? Não sei. A Bíblia não diz. Mas eu acredito que, devido aos atos cometidos entre os 2 irmãos, naquele tempo talvez tenha sido a melhor coisa a se fazer. Não sei. Quem pode revelar isso a você é o Espírito Santo e o próprio Deus. Mas Jacó voltou. E teve 12 filhos. 12 filhos que começaram a se tornar a grande nação. Esses 12 filhos, eles ficaram com mais ciúme de um, porque o pai gostava mais dele. Quem é que sabe o nome desse filho? José, né? Era o queridinho do papai, né? Quem é o queridinho do papai? Ou da mamãe? O queridinho do papai e da mamãe. José, os outros irmãos ficaram com inveja e venderam ele para onde? Pro Egito. Pro Egito. E lá no Egito, o que ele se tornou? Governador do Egito. E você não dá nem um glória a Deus por isso? Ele se tornou o homem mais forte do Egito depois de Faraó. Sabe que depois de analisar, eu vi uma coisa. Ele ficou se aperfeiçoando. Porque Deus foi capacitando ele. Mas ao mesmo tempo ele foi se aperfeiçoando, ele foi estudando, ele foi vendo o que os outros faziam de errado e não vou fazer desse jeito. Sabe, queridos, às vezes a gente vê os outros fazendo errado e a gente vai e faz do mesmo jeito. A gente vê, fulano está fazendo isso, ciclano. Em vez de você mudar de atitude, você faz do mesmo jeito. Ao invés de você dizer, não, se eu orar mais, vai melhorar a minha vida. Se eu estou fazendo errado, eu vou estudar para fazer o correto. E é dessa forma que Deus quer. Deus quer que nós começamos a nos aperfeiçoar, nós buscarmos a sermos a perfeição de Deus aqui na terra, porque nós somos cristãos, e cristãos quer dizer pequenos cristos, e você tem que ser um pequeno Cristo, aleluia. Você tem que ser um pequeno Cristo, você tem que transformar a sua vida a cada dia, de passo em passo, porque a gente ouve falar, de grão em grão a galinha enche o papo.
de palavra em palavra do Senhor, nós vamos ser pequenos cristos, amém? Então, seja um pequeno Cristo daqui para frente. E a história de Israel, ela vai se seguindo com pequenos altos e baixos, porque Israel uma hora estava bem com Deus, outra hora abandonava Deus, igual nós. Uma hora nós estamos lá com o Senhor, outra hora nós abandonamos o Senhor, aí nós vamos de novo, e não é isso que Deus quer de nós, não. Não é isso. Ele quer que nós continuemos a andar cada dia em crescimento, em aperfeiçoamento, para sermos igual a Cristo, para sermos pequenos cristos, para sermos verdadeiros cristãos, para sermos genuínos, estrangeiros sim aqui na terra, mas fazendo parte, mudando a história de pessoas. Amém? Glória a Deus. E dessa forma, Jesus também, e ele é bem claro quando ele diz, em João 17, capítulo 17, versículos 14 a 16, ele nos fala, e ele mostra, bem claro para nós, o que ele quer de nós. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está falando, fazendo uma oração ao Pai, dizendo que Ele não é desse mundo. Mas também está dizendo que nós também não somos. Ele está dizendo que nós também não somos. Nós estamos de passagem aqui. Sabe que uma das coisas que eu fico feliz em Moisés, que ele botou um dos nomes do filho dele de Gerson. E aí para mim foi bem claro isso, peregrino nesse mundo. Olha, então eu sou peregrino aqui mesmo, né? E aí Jesus me diz isso, que eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço. E você, pertence a esse mundo? Nós temos que estar aqui só de passagem, nós temos que passar o tempo aqui mostrando que nós somos diferentes, porque se nós formos igual ao mundo, se nós trouxermos as coisas do mundo para a igreja, nós não somos diferentes. Nós temos que estar lá fora, mostrar que somos diferentes. Quando a pessoa olhar para você, esse sim é o verdadeiro cristão. Eu quero ser um crente, um cristão igual a ele. Eu quero andar com ele, eu quero colar nele. Não é seja assim? Eu quero colar nessa pessoa. Eu quero ver o que ele faz, para mim fazer também. Eu quero orar como ele ora. E às vezes a gente faz até umas orações perigosas. Como eu estava compartilhando ontem à noite, e compartilhei também, quando teve o curso de intercessão aqui na igreja, e Mozão, né, aquela mulher linda e maravilhosa ali, ela falava assim, você vai fazer o curso de intercessão. Eu dizia, eu não vou fazer, eu não. Aí eu fiz uma oração perigosa sem ela ouvir. Eu disse para o Senhor assim, Senhor, se alguém faltar, eu vou fazer. Adivinha aqui o que aconteceu? Na quinta-feira à noite, a ATN disse assim, olha, não dá para mim ir. E aí, olha a oração perigosa o que causou. Tive que fazer o curso de intercessão. Sabe, queridos, Deus tem uma coisa tão grande com essa igreja, que esse curso de intercessão foi feito por uma senhora equatoriana, foi pela Global Discípulos, e foi a primeira vez no Brasil. A Global Discípulos, ela está em 65 países.
E o local escolhido foi Humaitá, foi a nossa igreja. Foi a nossa igreja. Não, olha, Humaitá, o Brasil tem 5.600 municípios, tantos lugares para ser escolhidos, mas Humaitá foi escolhido. A nossa igreja foi escolhida. Então se alegre, dê um glória a Deus por isso. Se nós somos escolhidos, é porque Deus gosta de nós, é porque alguma coisa certa nós estamos fazendo. E nós podemos fazer mais, e muito mais, mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nos aperfeiçoar, estudar, buscar ao Senhor, botar nosso joelho no chão, orar ao Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo, amém? Então Jesus disse ao 14 de novo, dizendo essa oração, fazendo essa oração, ele diz que ele não é desse mundo, assim como eu e você não somos. Mas então, o que nós somos? Jesus era um ET? Eu acho que não, né? Você é um ET? De onde você é? Aleluia! Da onde você é? Dê um glória a Deus por isso, que você é do céu. Jesus disse isso, e que nós não somos desse mundo. E em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo, ele nos diz da onde nós somos. Filipenses 3:20. Onde é que está a tua pátria, querido? Da onde você é? Vamos ler comigo isso aqui? Vamos ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você não se alegra? Se eu fosse você, eu não batia apenas palma, não. Eu pulava da cadeira, eu dava um glória a Deus, eu fazia como Davi fez na frente da Arca da Aliança, porque isso aqui é tremendo demais. Isso aqui não tem nada que seja melhor do que isso, porque minha pátria está onde? Você é da onde? E por que você não dá um salto dizendo que você é dos céus? Você não é dessa terra. Você não é daqui. Você está passando um tempo aqui. Um pequeno tempo. Um breve período de tempo. Mas a eternidade está te esperando para sempre. Lá no céu. Deus espera isso de você. Deus está te esperando lá. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Eu quero estar lá. Diz o pastor Zé Rodrigues, uma vez que ele veio aqui, que a ida para o céu é como um trem. Tem pessoas que vão chegar lá de terno, todo bonitinho, né? Mas não é aquele terno que é colocado lá no caixão não, tá? Vão chegar lá todo bonitinho no terno, mas tem uns que vão chegar todo chamuscado, todo rasgado. Mas o importante, querido, é você chegar lá. O importante é chegar lá. Eu quero chegar de terno, todo bonitinho, quero, mas o mais importante é que se eu chegar todo chamuscado, mas chegar lá, glória a Deus, glória a Deus, amém? Como é que o ladrão deve ter chegado lá no céu, o ladrão na cruz lá? Que ele estava do lado direito, né? Que o esquerdo não foi para o céu, né? Do lado direito que foi para o céu, né?
Mas como é que ele chegou lá? Deve ter chegado todo chamuscado, mas chegou. Porque ele foi, não foi nem nos 45 do segundo tempo, acho que foi no 10º pênalti das batidas de pênalti já. Mas ele chegou. E eu quero te encontrar lá, sabia? Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá. Nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos fazendo um estágio para ficar cantando lá no céu com ele, dizendo: Santo, Santo, Santo. Aleluia. Então faça o estágio que você está passando aqui, o aperfeiçoamento, da melhor forma possível. Ou da melhor forma até impossível. O importante é fazer o melhor. Sabe, queridos, quando meu time faz um gol, eu grito lá, pega, não sei o quê, né? E aí vocês veem eu gritando aqui, aleluia, glória a Deus. Deus para mim é muito mais importante que meu time. Então eu tenho que dar meu glória a Deus, eu tenho que dar o aleluia também. Porque cada vez que eu estou aqui, cada louvor é um gol. Cada louvor é um gol. Ah, mas eu não gosto de futebol, não grito gol. Mas você gosta de vôlei lá, quando o camarada dá aquela batida que faz um ponto, você... E se você tá... Quem é que aqui torce quando o Brasil está jogando? Quando o Brasil faz um gol... Bom, ultimamente está meio... Né? Mas quando o Brasil faz o gol, quem é que dá um grito de gol aí? Todo mundo, né? E tua pátria é mesmo da onde? E se você está torcendo para uma pátria que não é tua, por que que você não dá um glória a Deus quando você está aqui? Hein? Olha o comparativo, queridos. Nós torcemos por um timezinho, redundância aqui, um timezinho. Nós torcemos pelo nosso país, e é lindo isso, mas a nossa pátria, a nossa pátria. Jesus quer ouvir teu glória. Jesus quer ouvir teu aleluia. Sabe, cada vez que você dá um glória, cada vez que você dá um aleluia, o diabo ele se afasta cada vez mais de você. Porque ele está vendo que você está se aproximando cada vez mais do Pai. Amém? E nós podemos mudar a história de nossa cidade. Sabe, nessas 12 noites, eu estive aqui no domingo, há 15 dias atrás, e a igreja estava linda. No dia do fruto fiel, eu estava em pé lá atrás porque não tinha mais cadeiras. E chegou o tempo, queridos, de eu e você trazermos pessoas para glorificar o nome do Senhor nesse lugar. Para glorificar o nome do Senhor nesse lugar. Porque é isso que Ele quer de nós. Que nós transmitimos. Ele quer que nós falemos da palavra dEle. Ele quer que nós expressamos a palavra dEle a outras pessoas. Para que cada vez mais o reino dEle venha se expandir, venha crescer. Venha crescer cada vez mais. E se nós não somos desse mundo, como diz ali, nossa pátria está nos céus. O que nós somos aqui? Peregrinos, mas tem um título que Paulo nos dá também. Em 2 Coríntios
5:20, ele nos dá um título. De sorte, vamos ler isso aqui? De sorte que somos em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus. Eu fui ver fui ver um pouquinho sobre o que é um embaixador. E o embaixador, ele é um representante do seu país em outro país. Ele é um representante do seu país em outro país. E não é qualquer um que pode ser embaixador, não. Ele tem que estudar, ele tem que saber o que seu país faz. Geralmente, ele tem que saber sobre direito internacional, ele tem que estudar direito, queridos, é um monte de coisa. Eu acho que depois de fazer ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, não sei o quê, pós-graduação, ainda tem que estudar, ainda para... E Cristo, em um dia, ele pode nos tornar embaixadores. Em um dia. Sabe, você pode sair hoje daqui como embaixador de Cristo. Ou você já é um. Só existe um requisito para você ser embaixador de Cristo. Sabe qual é? Pensa aí. Você tem que ser filho. Filho de Deus. É o único requisito para você ser embaixador. Você tem que ser um cristão, um pequeno Cristo. Ah, mas então não precisa estudar. Não, você vai estudar depois, mas para se tornar um embaixador a partir de hoje, você não precisa estudar. Eu fiquei muito feliz, como eu falei naquele dia, que 43 milhões de brasileiros, segundo a pesquisa de O Tempo, já leram a Bíblia e 20 milhões leem regularmente. E a apóstola falou aqui, nas 12 noites, faça um propósito, se você não leu a Bíblia ainda, de ler no ano que vem. Porque você vai saber o que Deus tem para você. Você vai saber das promessas que Ele tem para a sua vida. Você vai saber o que Ele quer fazer na sua vida. Você vai saber como ser um verdadeiro embaixador de Cristo. Amém? E aí, por exemplo, olha só uma coisa interessante. Tem muita gente que quer ir para os Estados Unidos, né? Morar lá, não sei o quê, porque lá é o melhor país do mundo. Ficam falando isso, não sei se é não, porque eu nunca fui lá, né? Então, ficam falando, eu quero ir para os Estados Unidos, quero morar lá. Mas muita gente vai e é deportada, ou seja, pegam ele e mandam ele de volta. E precisa ter um monte de requisitos lá para você se tornar cidadão americano. Tem que ter um monte de coisa lá. Deus, ele só pede para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você se tornar um verdadeiro cidadão dos céus. Seu filho que ama o Pai. Como eu falei naquela noite, Deus, em primeiro lugar, é amor. E tudo que você fizer em amor, você está fazendo para Deus. E o que nós temos feito em amor? Como nós temos recepcionado os estrangeiros, que não são estrangeiros como nós. E quando eu falo desses estrangeiros, eu falo de estrangeiros que estão no mundo e ainda não saíram do mundo, ainda não são embaixadores, ainda não são.
filhos de Deus. O que nós estamos fazendo para eles, mostrando para eles, como nós estamos nos apresentando para eles, como eles olham para nós. Como eles olham para nós? Para quantas pessoas você pregou sobre Jesus no ano passado? Ou no ano passado, não, nesse ano que está se terminando. Quantas pessoas foram transformadas ao olhar para você? Te olhando como um embaixador. Quantas pessoas falaram para você, você é um exemplo de vida para mim. Eu quero ser igual a você. Quantas pessoas? Para quantas pessoas você falou, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus mudou minha história e quer mudar a sua também. O embaixador, ele faz isso. Ele diz, meu país é o melhor. Quem é que tem o melhor país do mundo aí? Meu país é o melhor. Eu sou embaixador dos céus. Minha pátria não é daqui. Eu não faço parte desse mundo, estou apenas de passagem. Lembre-se disso, que você está aqui apenas de passagem. Amém? E para se tornar filho de Deus, vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz na célula várias vezes. E toda vez que chega uma pessoa nova, eu faço essa pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Não? E o que tem que fazer para ser filho de Deus? João 1, de 10 a 13, por favor, meu amigo José Fortes, o homem da Cairó, o homem pequeno da Cairós, que o homem grande da Cairós está ali, ó. Cadê? Lá atrás, ó. Não, João. É. O verbo estava no mundo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Quem é o verbo? Ele estava onde? Então, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Quer dizer, no começo do mundo ele estava lá. Era ele, o Pai e o Espírito Santo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Sabe, queridos, às vezes a gente não recebe Jesus. E muitas pessoas não recebem Jesus por tradicionalismo, por tradições, por culturas. E muitas vezes a gente não consegue trazer essas pessoas para Jesus, porque ao invés de nós pregarmos apenas Jesus, nós começamos a ofender a cultura deles. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é eu, não é você. Então, quando eu começo a ofender, eu faço com que essa pessoa feche o seu coração. E a partir daí, ela não quer mais ouvir. Por quê? Porque já fechou. Mas se eu começo a falar só de Jesus, e é por isso que eu tenho que conhecer a palavra, ela vai conhecer o amor. Ela vai entender o amor. Sabe por que não receberam? Porque eles eram hipócritas, eles eram os fariseus, que liam e ficavam lendo e estudando aquilo, mas não praticavam. Não praticavam. Nós precisamos
Nós precisamos praticar o que Jesus tem para nós. Nós precisamos mostrar que somos verdadeiros cristãos. Nós precisamos mostrar que não somos desse mundo, que nós somos de outra pátria. Amém? Mas a todos, vamos ler isso aqui, querido. Isso é tremendo demais. A todos, quando deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, esse é o nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Então por que você não deu glória a Deus aí? Você é filho ou não é? Vamos crer no nome de Jesus, e quando a gente crê, Ele vem conosco, Ele vai conosco, Ele caminha conosco, Ele nos mostra como andar. Amém? E o filho, ele faz a vontade do Pai. Jesus, ele não precisava ir para a cruz. Ele precisou por causa de mim e de você. O momento mais triste de Jesus, isso já foi falado nessa igreja, e a primeira vez que eu ouvi foi pela pastora Dimeia Williams, que o momento mais triste de Jesus no Getsemane, quando ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice. Não era porque ele ia para a cruz, não. Não era pelos nossos pecados, não. Mas sim porque ele ia ficar longe do Pai. Ele ia ficar longe do Pai. Jesus orava todos os dias, falava com o Pai todos os dias. A Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra e tudo lhe irá bem. Ele honrava o pai em todo o tempo. Ele honrava o pai em todo o tempo. E o momento mais triste dele foi ficar longe do pai. Sabe, tem pessoas que não dão boa noite, um bom dia para o seu pai. Ah, mas meu pai mora longe. Hoje a tecnologia não existe mais o morar longe, queridos. Ah, mas eu já perdi meu pai, é diferente. Mas você que tem seu pai, honre seu pai. Dê um bom dia para ele. Dê uma boa noite para ele. Fique com ele. Eu quase que nem o pastor Vandilson. O pastor Vandilson vai todo dia. Que tem dia que eu vou na casa dele lá visitar ele. Ah, foi lá para casa do pai dele já. Veja a Néia com ciúme, a Jéssica com a Jamile com ciúme. O Davi com ciúme agora também, né, Davi? Mas foi lá para casa do pai dele. Isso é honrar, queridos. Visitar. Eu faço, quando eu estou aqui, eu faço isso quase todos os dias. Ou então mando um bom dia para ele, uma boa noite, todos os dias. Semana passada, o mozão falou para mim assim: Olha, essa semana tu não foi nem uma vez lá no teu pai. Eu digo: Você não viu quando eu fugi? Mas todo dia eu fui lá. Dá um bom dia. Sabe, eles ficam alegres. Eles veem que vocês gostam deles. Minha mãe, ela teve no hospital há 2 meses atrás e todos os filhos, cada dia um ficava lá com ela. Depois, primeiro eu e a Fernanda, depois meu irmão, que chegou também, e depois minha irmã também chegou, ficou alguns dias com ela. Hoje, quando ela começa a contar isso, ela começa a ficar emocionada. Que ela diz assim: meus filhos não me abandonaram. É tremendo
ver isso. Sabe que quando você abençoa alguém, quem é abençoado é você. E se eu sou um pequeno cristão, isso é um ato de amor. É um ato de amor. Mas, para terminar, estamos chegando perto do fim aqui. Como eu faço para se tornar embaixador dos céus, filho de Deus? Como é que eu faço? Em Romanos 10, de 9 a 13, Paulo nos dá a dica. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você já invocou o nome do Senhor? Você já falou para Ele que você crê nele? Você já disse para Ele que Ele é seu Salvador? Você já disse? Quantas vezes você disse? Você tem certeza que você vai para os céus? Você tem certeza que você é embaixador do reino? Você tem certeza disso? Porque tem que ter certeza. Porque se você não tiver certeza, hoje é o dia de você firmar essa certeza com Jesus. De você dizer para Ele, Senhor, eu sou embaixador seu aqui. Me capacita, me mostra, me ajuda a me aperfeiçoar, para cada vez mais eu andar contigo, para cada vez mais eu estar mais próximo a Ti. Amém?